Êxodo 20, no verso 14. É bem curtinho. Diz assim a palavra do Senhor: não adulterarás. Êxodo 20, 14 diz assim: não adulterarás. O sermão que eu vos quero pregar chama Não Adulterarás. Eu não quis escolher um nome específico, um título marcante, até porque quando tu pesquisas sobre os 10 mandamentos na internet para ouvir pregações, quase nunca você encontra o próprio título do texto, ou seja, o próprio título do mandamento. Então eu falei, quer saber, eu não vou inaugurar e vou tentar ser diferente, vou ir logo para o texto. Mas o sermão que eu vos quero pregar chama Não Adulterarás, e nós iremos perceber que mais do que adulterar, o 7º mandamento ele é um chamado à pureza. Ou seja, mais do que adulterar, e nós vamos ver como que o 7º mandamento abrange muito mais do que uma vida entre um casal. Ele é um chamado à pureza. E para lograrmos alcançar a pureza, nós precisamos daquele que é o nosso exemplo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. E para isso, eu quero fazer uma breve oração e colocar esse momento diante do Senhor, para que Ele possa direcionar e abrir os nossos corações e fazer com que a palavra fale conosco. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, obrigado por essa tarde. Obrigado, a Deus, pela oportunidade que temos de estar, ó Pai, diante da Tua palavra. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Ó Deus, que as palavras da minha boca não são como as palavras do Newton, mas sim, ó Deus, a Tua palavra, Deus. A Tua palavra revelada, Deus, por meio do Teu Filho, revelada, Deus, os Teus apóstolos, ó Deus, revelada ao Teu povo. A Bíblia pertence ao Teu povo, ó Deus, como nós iremos ver ao longo dessa pregação, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. É isso que nós te pedimos e dependemos do Teu Espírito para que isso aconteça. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de irmos diretamente ao 7º mandamento, nós precisamos fazer o dever de casa. O dever de casa é decorar, certo? Quem está indo bem com o decorar dos 10 mandamentos? Isso aí, o Mateus, o Mateu e outras pessoas estão. Vamos lá tentar? Vamos lá tentar? Vamos lá. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás imagem de semelhança. O terceiro é: invocará os nomes de Deus em vão. O quarto é: o dia de sábado para o santificar. O quinto: honra teu pai e a tua mãe. O sexto: não matarás. E o 7º: não adulterarás. Também nós precisamos lembrar também aquele resumo que Jesus fez. Aquele resumo que Jesus fez é qual? Amamos a Deus de todo nosso coração, alma, mente e forças, e o próximo como a nós mesmo. Perfeito. Estamos bem na matéria dada. Uma das verdades que nós estamos sempre a destacar ao longo dessa série de mensagens é que a lei, ela é um sinal da liberdade que Deus dá ao povo. A lei é um sinal da liberdade que Deus dá a Israel. Isso nós estamos falando, todo pregador que sobe aqui para pregar, que sobe aqui não, porque nós não estamos mais alto, mas que vem aqui pregar, sempre gosta de frisar essa verdade que ela permeia ao longo dessa série de sermões. Mas eu queria também de frisar que a lei, ela também um sinal da eleição de Deus para com o povo pecador. Ou seja, antes de Deus dar a lei, Ele faz uma escolha por um povo específico. Isso nós vimos com o chamamento de Abraão. E também logo no capítulo 19 de Êxodo, no verso 5, a palavra fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis propriedade peculiar entre os povos. Ou seja, antes de Deus
entregar a liberdade, antes de Deus entregar a lei, Deus faz uma escolha por um povo pecador. E por isso, meus irmãos, os nãos de Deus que nós encontramos nos 10 mandamentos, eles não constituem em nãos, mas em sims, que depois vêm se desenvolvendo ao longo do caminho. Deus, ao direcionar um não ao povo, Deus está verdadeiramente dando sims a orientar um povo a caminhar de forma perfeita, o povo que Ele escolheu para si. Eu sei que nós temos um pastor que ele é especialista nos nãos de Deus, mas eu não poderia deixar de pregar essa mensagem e falar como que esses nãos se aplicam na nossa vida. Ao dizer isso, eu quero salientar a importância de nós entendermos os nãos de Deus como base na eleição. O fato de tu estares aqui hoje é porque tu é um povo escolhido, meus irmãos. É por isso que os nãos de Deus faz muito mais sentido para vocês, que é um povo escolhido, do que para outros povos que não têm o mesmo privilégio de ser um povo escolhido, a qual Cristo pagou sangue. Te escolheu e te comprou pelo sangue. Então, os sims de Deus, ele se transmite também pelos nãos que ele dá. E essa escolha, esses sims, ele se materializa na escolha que Deus faz para com a gente. E entender os nãos de Deus passa por compreender que a disciplina é uma característica de um pai presente. Ao passo que a falta de disciplina, ela é uma marca dos filhos bastardos. Então, quando nós pensamos que Deus, ao dizer não aos filhos dele, ele está dizendo a não a filhos que amam. E somente nesse pequeno início, se nós fôssemos aprofundar aqui, daria muitos sermões, quando nós pensamos que uma sociedade que tem o excesso de positividades ou a falta de negação, ela caminha segundo o seu coração. E nós sabemos que quando Deus ele permite com que as pessoas caminhem segundo aquilo que está no seu coração, isso é a materialização do que de Deus? Como fala em Romanos? Do juízo, da ira de Deus. O fato de Deus permitir com que pessoas façam aquilo que elas querem, aquilo que está no seu coração, isso significa o juízo de Deus. A ira de Deus se manifesta na ausência de nãos. Por isso, para nós hoje compreender, e aqui eu sei que é um pouco complicado para jovens que começam a receber muitas propostas do mundo e quando entra em contraste com os nãos de Deus, entra em choque. Eu sei porque eu vivi isso e vivo isso constantemente. Mas os nãos de Deus, ele é parte do amor de Deus a um povo escolhido. Nós precisamos compreender isso até para compreender por que o 7º mandamento nos chama a pureza. Deus escolhe um povo porque o ama. E essa é a base de todos os 10 mandamentos. E para compreendermos a proibição do 7º mandamento, nós precisamos também compreender a condição perfeita do casamento, do matrimônio. Gênesis 2:24 descreve o ato da união de Deus, da união do homem à sua mulher. Ao criar a mulher, Deus deseja uma pessoa adequada. Nós vemos que quando Deus criou o homem e depois cria os animais, não havia um ser humano adequado que pudesse, de forma adequada, corresponder ao homem. Então Deus cria a mulher para complementar na missão que Deus deu a ele, em um local onde Deus o plantou. Para os israelitas, o casamento era uma aliança sagrada, pois o próprio Deus, como nós vemos em Malaquias 2,14, era o fiador desta aliança. O próprio Deus... amém. O próprio Deus é o fiador dessa aliança. E não somente o casamento era algo sagrado, mas o casamento era uma forma com que trazia ordem até mesmo para a sociedade.
É por isso que quando eu estava preparando essa matéria, esse sermão, e eu comentei, estava a ler alguns comentários bíblicos para algumas pessoas que estavam lá na igreja, e um dos comentários bíblicos falavam que só era pecado, só quebrava o 7º mandamento, o homem casado que cometia adultério com uma pessoa casada também. Caso o contrário fosse com uma mulher solteira, isso não tinha nenhum pecado, não era uma quebra do mandamento em si, embora a gente vê que, moralmente falando, isso é errado, e nós vamos ver que depois, a forma como o Novo Testamento interpreta o 7º mandamento, a gente vê que faz todo sentido. Mas por que para os israelitas um homem casado só cometia adultério contra uma outra mulher casada? Porque a mulher casada já pertencia ao homem, e isso colocaria a sociedade em um local de desmanche, isso arruinaria a organização de uma sociedade também. E aí nós iremos ver por que mais à frente nós abrangemos o 7º mandamento para toda e qualquer pessoa. Também era um símbolo da fidelidade de Deus, do povo de Deus para com Deus. Constantemente, a imagem da infidelidade para com Deus, ela era exemplificada na infidelidade do homem com a sua mulher. Ou seja, o casamento era um símbolo da fidelidade do homem para com Deus, assim como era um símbolo da sua fidelidade para com sua esposa. Aonde nós chegamos com isso? O casamento em si é uma bênção, mas ele não tem o seu final em si próprio. O casamento revela algo maior. E nós vemos que todas as vezes que Israel quebrava a sua fidelidade para com Deus, isso era exemplificado, como nós vemos em Oséias, né? Lembram de Oséias? Que Deus mandou ele casar com uma prostituta, e isso exemplificava a relação dele para com o povo. Nós vemos também em Jeremias, em Ezequiel, e o Novo Testamento desenvolve um pouco em outros aspectos que o casamento é. O propósito do casamento em si, de forma específica. Efésios 5 descreve o mistério do relacionamento de Cristo com a igreja. Ou seja, o casamento descrevia o mistério de Cristo e a igreja. Esse mistério encontra expressão em um homem com a sua mulher em um casamento cristão. Em última análise, o casamento simboliza a união de Cristo, e Deus escolheu o casamento para exemplificar, exportar, para mostrar ao mundo esse mistério de Cristo com a igreja. O casamento simbolizava a união de Cristo com a igreja, de forma que essa união possa ser evidenciada ao mundo. Nesse sentido, novamente, o casamento não tem um fim em si, mas é o meio pelo qual Deus desejou revelar os seus propósitos. Portanto, quebrar o 7º mandamento no casamento é um vitupério contra a fidelidade de Deus, meus irmãos. Quebrar o 7º mandamento no casamento é um vitupério contra a fidelidade de Deus. A infidelidade conjugal não é apenas uma demonstração de fidelidade do homem para com a sua mulher, mas é uma fidelidade do homem para com Deus, que, consequentemente, quebra a pureza que Deus deseja para o casamento. E nós vamos ver que o casamento, a relação sexual, encontra-se em um local adequado e perfeito para ser consumida dentro do casamento. A relação sexual tem um lugar adequado para ser feito. O 7º mandamento, então, é somente para aqueles que são casados? Eu te faço essa pergunta. O casamento, o 7º mandamento é somente para pessoas casadas, já que fala de adultério? Não. E nós iremos ver e entender isso a partir de compreender duas passagens. A primeira passagem é 1 Timóteo 1,10. Vamos lá, precisamos ver com os nossos olhos aquilo que Paulo está a falar. 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 9.
1 Timóteo, deixa eu encontrar aqui. 1 Timóteo, a partir do versos 9, essa é a compreensão, é como o apóstolo Paulo interpreta também uma parte dos 10 mandamentos, e fala assim, a partir do verso 9, veja, sabendo isto, que a lei não é feita para justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. A partir do verso 9, Paulo está a citar a segunda tábua que o pastor Tiago esteve a falar, que é a segunda tábua da lei que revela o relacionamento do homem para com o seu próximo. A primeira tábua é o relacionamento do homem para com Deus, a segunda tábua é do homem para com o próximo. E Paulo inclui duas expressões. Uma já é o suficiente para que nós possamos entender. Quando Paulo fala de fornicadores, a palavra é pornós, que vem de uma palavra que é porneia em grego, que vai dar a uma palavra que significa, no nosso português, pornografia. Paulo identifica que a quebra do 7º mandamento, ela também é você cometer fornicação. A imoralidade sexual é aplicada a essa palavra que Paulo usa. Portanto, porneia abrange muito mais do que infidelidade conjugal. Refere-se à falta de pureza do corpo. E é aqui que esse mandamento abrange a pessoas que não estão em uma relação conjugal. E nós iremos ver um pouquinho mais aquilo que Jesus fala. E a abstinência, meus irmãos, a abstinência não é um estado de neutralidade. Isso o pastor Tiago falou há muito tempo atrás. Quando uma pessoa se abstém da relação sexual, por não estar no casamento, essa pessoa não é vista de maneira inferior nos parâmetros bíblicos. Pelo contrário, se para o mundo essa pessoa está a perder, para os princípios bíblicos essa pessoa está a ganhar. A abstinência não é um estado de neutralidade, onde aquele que se abstém está no nível inferior por não praticar relação sexual. Pelo contrário, a abstinência insiste na importância do que é perfeito. O teu corpo é um corpo perfeito. E se Deus criou a relação sexual em um local adequado, uma vez que você faz o uso da relação sexual fora do local adequado, você está caminhando para a imperfeição. A abstinência insiste na importância do que é perfeito. Ter relações fora do local adequado criado por Deus nesse sentido é uma subtração. Quem faz fora desse local adequado, criado por Deus, na verdade não desfruta. A pessoa não tem um deleite, porque na verdade ela não está desfrutando do que é perfeito. E nesse sentido, a virgindade é algo perfeito e deve ser valorizada no nosso meio cristão. Infelizmente, eu não tive o prazer ou a honra de estar de forma pura como eu gostaria. Mas a cada dia que passa, eu valorizo ainda mais pessoas que se mantêm de forma pura a escutar a voz do Senhor. Isso é lindo, meus irmãos. A pureza é mais do que uma simples abstinência. É a valorização, é o amor orientado a Deus.
Ao buscar a pureza, evidenciamos o amor que temos por Deus, que se expressa não apenas numa norma moral. Nós não estamos falando simplesmente de coisas morais, mas nós estamos, sobretudo, valorizando um princípio espiritual grandíssimo. E Atanásio ele vai dizer que o corpo dominado é servo da alma, e a alma purificada contempla a Deus, uma alma iluminada. E o destaque de Atanásio nesse sentido não é um destaque meramente como os gnósticos do segundo século acreditavam, que o homem deve desprezar o corpo, mas destaca que o corpo deve estar cativo a uma alma iluminada por Deus. A consequência disso é a própria contemplação. Se nós vemos que se Deus fala não, é uma forma de amor, a busca pela pureza é uma forma de nós amarmos a Deus também. É como se nós, através da pureza, estivéssemos a amar a Deus por tudo aquilo que Ele criou. A consequência disso é a contemplação. A verdadeira pureza nasce quando nós reconhecemos o amor de Deus e esse amor de Deus molda a nossa vida. O amor de Deus pode e tem o poder de moldar toda a nossa vida. Eu sei que quando se fala hoje de relação sexual, sexuais e coisas relacionadas a essa área, é muito nebuloso, é muito obscuro ainda, as pessoas têm medo de falar. Mas nós precisamos colocar Deus a trazer luz para essa área das nossas vidas. Nós precisamos buscar a pureza. E nós vemos que Jesus, em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele faz o uso de uma palavra que é epidumessai, que tem o significado de desejar, de cobiçar. Jesus traz um novo significado ao sétimo mandamento, ao introduzir o aspecto da intenção do coração. E quando Jesus volta a se referir à lei de Moisés, ele não tem um intuito, meus irmãos, de corrigi-la, mas ele tem um intuito de compreendê-la de forma plena. E é isso que nós vemos que Jesus está a fazer aqui. Os fariseus reduziam a lei a um conjunto de regras, passando ao lado da grandeza e do propósito para o qual ela foi criada. E nessa passagem, quando Jesus fala em Mateus 5, que se você cobiçar uma mulher, você já comete adultério no coração. Jesus mostra-nos que não é preciso adulterar para ter o adultério dentro de nós. Parece que Jesus eleva as exigências desse mandamento, deixando ainda mais difícil de cumprir. Mas o ponto é que a pureza diz respeito ao valor que Deus dá às coisas que Ele criou. Deus dá valor às coisas que Ele criou, e é por isso que Ele exige a pureza da nossa parte. E com a métrica lá em cima, com a dificuldade lá em cima, a graça de Deus de Jesus, ela acaba sendo ainda mais evidenciada. Ou seja, quanto mais difícil se torna cumprir aquilo que Deus nos pede, mais revelada fica a sua graça. Ao tornar maior o alcance do pecado, Jesus torna maior também o poder de Deus que nos livra dele. Vejamos uma outra passagem, Hebreus 4, no verso 15. Hebreus 4, no verso 15.
Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus inaugura um acesso a uma vida que valoriza a pureza, porque Ele mesmo foi totalmente puro. E é com isso em mente, na dependência do Espírito, que nós vivemos aquilo que o verso 16 fala. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Meus irmãos, todos nós somos capazes de adulterar, e só não fazemos isso, só não cometemos imoralidade sexual por conta da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Não há ninguém aqui tão suficiente para dizer que não é capaz de quebrar o 7º mandamento. E nós só não o quebramos, quando não o quebramos, por conta da presença do Espírito de Deus que nos purifica. Essa capacidade não há em nós, mas está no Filho de Deus que se entregou sendo puro e perfeito. Que essa verdade possa suscitar em nós um louvor vivo a partir de agora. Vamos louvar o nosso Deus.